Amados, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Dando sequência aqui à palavra de Deus, trazendo à nossa memória a semana em que se deu a crucificação, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui em Mateus capítulo 26, versículo 14, que está escrito: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Olha que texto, né, irmão? Olha que texto da qual o Espírito Santo tem muito a ministrar ao nosso coração. E é o que Deus mandou falar, eu vou falar. O evangelista Lucas vai dizer que Satanás entrou em Judas. Está escrito que Satanás entrou em Judas. E aí colocou aquele plano maligno de procurar as autoridades religiosas, aqueles homens que estavam desviados de Deus, para entregar Jesus, para atrair Jesus. Que aquilo era certamente, né, um plano, uma intenção maligna, uma inspiração maligna na vida de Judas. Aí a gente vai entender, né, que o inimigo ele não tem livre acesso à nossa vida, por causa do selo do Espírito, por causa, né, do sangue do Senhor Jesus na nossa vida, da graça de Deus na nossa vida, tudo isso e muito mais. Só que o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja: não deis lugar ao diabo, porque se der lugar, ele entra. O casal não pode dar lugar ao diabo, o marido, a esposa, o filho. É isso? O jovem, a jovem, o pastor. Porque se der lugar, ele entra. Judas deu lugar, por isso que Satanás entrou. Judas, ele deu lugar. Qual foi a brecha que o inimigo encontrou? Eu entendo que foi a avareza. A avareza, a ganância. Judas pensava mais em dinheiro do que em Jesus. O que pode acontecer com um crente que pensa mais em dinheiro, que pensa mais nas coisas dessa terra do que em Jesus, do que em Deus? É isso? O que pode acontecer? Ou que tem apego? Vai vir a fraqueza espiritual, derrota espiritual, desejo de pecado, do mundo. É desgraça total. É isso? Então o inimigo encontrou essa brecha em Judas. A questão dele é o dinheiro, é a ganância. No caso, a ganância, tá, pessoal? A ganância, a avareza. É isso? Então, o dinheiro está acima. Não é isso? Então, foi o meio que o inimigo encontrou a brecha. E aí, ele vai procurar aquelas autoridades. E ele vai pedir algo em troca. O mesmo mal que entrou na vida de Judas já estava na vida daqueles homens. Não foi isso mesmo que Jesus falou? O pai de vocês é o diabo, que vocês estão procurando me matar. Porque desde antes eles já estavam procurando um jeito de acabar com Jesus. É coisa do diabo também. Aí o inimigo, né, colocou no coração deles: ó, dá Judas aí um dinheiro. Aí falou 30 moedas de prata. Então fechado. Assim Judas concordou. Tá vendo? Como que o inimigo já tinha então trabalhado naqueles corações. Quando o inimigo ele encontra brecha, ele entra. É isso? Mas e se ele tiver entrado, pastor, o que fazer? Certamente é humilhar diante de Deus, clamar o poder do nome do Senhor Jesus. Não é isso? Porque está escrito, né? Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. É isso? Se por um caminho entrou, por certo vai bater em retirada. Mas nós não podemos brincar com o pecado, brincar com o mal. Então, que nós viemos dar lugar somente para Deus, somente para o Espírito Santo. Aí eu digo, né? Fechar as brechas em nome do Senhor Jesus. O inimigo pode entrar por um sentimento, por uma palavra, por meio de tantas coisas. E eu digo isso não é para apavorar, pelo contrário, é para trazer entendimento e discernimento espiritual. Se o inimigo entrou na vida de Judas, que era um apóstolo, que era um seguidor de Jesus,
Será que ele não pode entrar na vida de um crente hoje? Então não vamos dar lugar ao inimigo, mas ser cheio do poder de Deus. Aí, minhas amadas e meus amados, o texto vai dizer que quando Judas apareceu lá dizendo para entregar Jesus, o texto diz que eles se alegraram. Aqueles homens, né, que tinham ódio, que tinham inveja de Jesus, que aqueles religiosos, eles se alegraram, ficaram felizes, porque eles também queriam um jeito, né? Queriam uma maneira para deter Jesus. E a gente vai entender que nem toda alegria veio de Deus, nem toda alegria veio do Espírito Santo. Não é isso? Nem toda alegria veio dos céus. Tem coisa que o inimigo vai trazer diante da pessoa e que naquele momento, né, vai ser aquele prato de alegria. Era isso que eu estava procurando, aquele prato de alegria. Mas que a nossa alegria seja somente o Senhor, que a nossa alegria seja somente as coisas de Deus, seja somente servir a Deus. Tem gente que está se alegrando no mundo. Essa alegria aí é do mal. Mas a alegria que vem do Senhor, aleluia, é aquela alegria que santifica, que traz fé, que traz temor. Amém? 30 moedas de prata. Um valor insignificante. Insignificante. É isso? Entre 5 mil reais, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. É isso? É um valor insignificante. Valor para comprar um escravo. Naqueles dias então. Mas enquanto Judas estava com aquela avareza, não é isso? Pensando naquela mixaria, ainda que fosse muito, mas é assim mesmo. O pecado leva o homem ao pó, leva o homem à miséria espiritual. Quer dizer, ele troca a salvação, troca as coisas de Deus por nada. Não é isso? Troca por nada. Aí nós vamos lembrar que nesse mesmo tempo, não é isso? Uma mulher na casa de Simão leproso, uma mulher apaixonada por Jesus. Alguns vão dizer que é Maria, irmã de Lázaro, uma mulher apaixonada por Jesus, com todo temor e tremor. Ela vai pegar o seu bem mais valioso, seu nardo puro, seu vaso de alabastro, selado, lacrado, e vai expressar para Jesus o seu amor, a sua paixão, rompendo o lacre e derramando sobre a cabeça dele aquele bálsamo, que se você converter hoje, se equivale aí entre 15 e 50 mil reais, porque era puro, não é isso? Nós sabemos que um perfume puro é muito caro, não é verdade? Então imagina, você voltando 2000 anos atrás, você acha que era fácil conseguir? Obviamente não. Então, toda a riqueza ela derramou, é isso? Vamos colocar 30, 40, né, 50 mil reais. É pouco ainda para ser oferecido para o Senhor, para aquele que ama o Senhor de todo o seu coração. Enquanto Judas estava na derrota espiritual, trocando o Senhor por nada, aquela mulher estava expressando para o Senhor o seu melhor. E foi ele mesmo que murmurou, né? Tem uns que murmuram aí. Foi ele mesmo que murmurou. Ah, que desperdício. Daria para ajudar tantos pobres. Isso equivale a 300 denários. Foi ele mesmo que murmurou, né? Que desperdício. Será que alguma coisa que fazemos para Deus é desperdício? Será que quando nós honramos a obra de Deus, a casa de Deus, nós estamos perdendo? Porque é isso que o diabo colocou no coração de Judas, né? Aí é o desperdício. E quando a pessoa ela vai trocar as coisas de Deus por nada. Não é interessante isso quando eu comparo Judas e comparo essa mulher? É interessante, porque há uma diferença gritante
de alguém que é apaixonado por Jesus, de alguém que entendeu a mensagem de Jesus e de alguém que está querendo criar uma situação para ver se sai bem, trocando a fé, trocando a chamada, trocando o ministério, trocando a salvação. Então, que viemos dar o nosso melhor para Deus. É isso? Hoje, muitos iriam murmurar no lugar de Judas, vendo aquela mulher, dando a sua riqueza para o mestre. Não é isso? Muitos iriam murmurar. Mas não precisa de fazer isso. Muitos iriam murmurar. E veio com essa conversa de pobre, né? Ah, porque é para o pobre, né? Essa conversa de pobre. Não dá ao pobre, não dá à igreja, não dá em nada. Isso é conversa. Conversa fiada. Deus sabe de tudo e o engano não prevalece. Porque aquele que ama o pobre, aquele que tem prazer em ajudar o pobre, o que no caso é o necessitado, então ele tem amor por Cristo, ele tem amor pela obra de Deus. Quem ama a obra de Deus, ele contribui na obra de Deus e ele tem a facilidade de ajudar o necessitado. Pronto, acabou. Quem tem dificuldade de ajudar a obra de Deus, cooperar no reino de Deus, tem dificuldade de ajudar o pobre ou vice-versa. É assim que funciona. É assim que funciona, né? Então, louvado seja Deus. Vamos derramar o nosso melhor para o Senhor. Mas derramar de maneira que não tem volta. Porque quando ela rompeu o laco e derramou sobre Jesus, não tem volta. Eu vou até exagerar um pouco aqui, né? Se aquela casa onde Jesus recebeu aquele perfume, aquela essência pura, tivesse de pé, até hoje estaria o cheiro lá da adoração, o aroma da adoração daquela mulher. É isso. É a minha fé. Se eu chegar naquela casa, ia sentir o cheiro do bálsamo, até hoje está aqui. Porque foi muito forte. Jesus falou, aonde for pregado o evangelho, vai ser lembrado o que ela fez. Foi algo extraordinário. E aí Jesus vai dizer, os pobres sempre tendem convosco. Então, amado, honrar a obra de Deus, a Cristo, o reino, não vai impedir a gente de ajudar os necessitados. Mas não vai mesmo. Não é verdade? Então, louvado seja Deus. Quão grande é o Senhor que nos amou e devemos também amá-lo de todo o coração. Amém? Pai querido e Pai amado, ô Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, não queremos que o nosso amor seja somente de palavras, mas seja de ações. Queremos expressar a cada dia o nosso amor para o Senhor, dando o nosso melhor para o Senhor. Aleluia, mostrando para o Senhor que temos uma aliança contigo e que o Senhor é a nossa paixão, é o amor da nossa vida. Oh, glória a Deus, que maravilhas! Meu Deus, vai repreendendo toda derrota espiritual em nome do Senhor Jesus. Se por um caminho o inimigo entrou, por certo ele bate retirada. Santifica os corações, traz temor, fé e reverência. E o mais importante, Senhor, que sejamos, Espírito Santo de Deus, apaixonados, que viemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, glória a Deus, que maravilhas. Que nós não viemos negociar e nem vender a nossa salvação, a nossa chamada, mas que possamos nos derramar na Tua presença, porque o Senhor é todo para nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, sua família. O desejo é de meditar mais, porque é muito profundo. Mas fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do poder de Deus e dê o seu melhor para o Senhor. E se as pessoas murmurarem e reclamarem, para que você está fazendo isso? Não liga para elas, não. Continue expressando para o Senhor o seu amor, a sua adoração, porque Jesus jamais esquece. Amém? Vamos na fé, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus.